Graça e paz, que a bênção, o amor, o favor de Deus seja contigo e com toda a tua família. Estamos no terceiro dia do nosso propósito de 5 dias. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô e eu estou te convidando para junto comigo, durante 5 dias, estarmos rendendo graças a Deus, rendendo graças pelos nossos excedentes, por tudo que nos foi proporcionado, por tudo que nos foi aprazível, por tudo que conseguimos reconhecer e estamos felizes e contentes, mas também rendendo graça por todas as coisas que não foram tão bem assim, que não foram aprazíveis, que não trouxeram o que nós esperávamos, aquilo que nos machucou. Nós precisamos aprender que isso é uma oferta sacrificial de louvor e que existe um poder gigante nessa oferta. Se você já conhecia esse poder da oferta de sacrifício de ação de graças, ótimo, maravilha, continue usando. Se você não conhecia, vamos nos aprofundar no poder que existe nessa oferta. E eu te convido a enviar esse áudio também para outras pessoas. A maioria das pessoas só rendem graças a Deus quando tudo está bem, quando elas têm grandes feitos em suas vidas para comemorar. Entretanto, deixam passar o grande poder que é render graças quando estamos na metade do caminho, quando as coisas não estão tão boas ou mesmo quando as coisas estão muito ruins. Quero consagrar o estudo de hoje com o texto que está no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me faz andar em lugares altos. Se você já caminha com Deus há um certo tempo, é provável que você já tenha ouvido esse texto. Existe uma grande diferença entre ouvir esse texto e viver esse texto. Abacuque não escreveu sobre uma teoria, nem sobre um comportamento que iria fazer bem. Ele escreveu sobre o que ele estava vivendo. O país dele estava mergulhado num caos. A família dele estava sofrendo. Ele estava sofrendo uma onda de azar. Sabe quando todas as coisas vão dando errado e elas vão se empilhando? Sabe quando o que é o mais básico da vida, aquilo que você precisa para sobreviver, não está brotando? Ele está falando sobre isso no texto. Ele está falando que não tinha nem alimento na lavoura. Ele está falando que ele passou um ano ou vários anos trabalhando para colher o fruto do seu trabalho, que era o fruto das azeitonas, a produção dos alimentos, o fruto das videiras, o fruto da figueira. Ele queria ver as ovelhas se proliferando, ele queria ver a força dos bois no seu curral, mas nada disso aconteceu. Ele estava vivendo aquilo que nós declaramos uma grande má sorte. E ele encontrou uma única maneira de manter a sanidade dele, de manter a mente dele estável e de trazer estabilidade para suas emoções. Ele encontrou alegria em louvar a Deus, em falar do poder de Deus, em falar da soberania de Deus, em se alegrar com a salvação que Deus ofereceu para ele. Uma oferta sacrificial é aquilo que nós escolhemos oferecer a Deus de forma consciente, espontânea, racional, mas que nos custa muito.
Nenhum de nós foi programado para o fracasso, nenhum de nós foi programado para o desacerto, para o erro, para a falta. Nós fomos criados num jardim perfeito para ter uma convivência perfeita. Homens e mulheres, esperamos a perfeição, esperamos os acertos, esperamos o progresso, a abundância. Quando estamos transbordando, talvez encontramos pessoas que fazem ofertas de gratidão. Elas ofertam o que excede, o que Deus colocou em suas vidas e que está sobrando. Entretanto, quando as coisas estão faltando, nós precisamos olhar para Cristo. Ele foi a primeira oferta sacrificial viva. Cristo foi andando a pé, todo estraçalhado para a cruz. Ele foi o sacrifício perfeito, um cordeiro sem defeito, sem pecado. Ele foi para aquela cruz se ofertar por mim e por você. Ele comprou o nosso passe. Nós tínhamos um passe livre ao inferno, à miséria, à dor, à amargura. Cristo comprou esse passe e agora todos que reconhecem o sacrifício de Cristo estão convidados a participar do reino de Deus. Cristo é a oferta pacífica sacrificial que estabelece a paz entre Deus e os homens. E nós precisamos aprender com Ele a colocar a nossa oferta sacrificial diante do altar, estabelecendo a paz entre nós e as nossas frustrações, as nossas decepções, as nossas vicissitudes. O final de ano chegando, a festa de Natal e de Ano Novo, às portas, as pessoas querem o 13º, querem a abundância, a fartura, as festas, a plenitude, a alegria, o alimento básico, mas também o alimento que representa a abundância. E quando tudo isso deu errado, quando não há o alimento, quando não há as vestes novas, os calçados novos, as bolsas novas, quando a força do trabalho lhe foi tirada, quando o poder de multiplicar os seus recursos foi roubado de você. Você conhece alguém que já passou por isso? Quando tudo está dando errado, o que é que resta? Alguns anos atrás, eu conheci uma senhora, ela casou muito cedo, logo teve 3 filhos, eles trabalhavam duro todos os dias e mal conseguiam se sustentar e sustentar aqueles filhos. Uma das maiores preocupações e dos maiores alvos daquela senhora era fornecer uma boa educação para que os seus filhos tivessem uma vida diferente da deles. Depois de 8 anos, com muitas dificuldades, Deus ouviu as orações, trouxe para eles uma oportunidade maravilhosa. O seu esposo passou por um teste e por 12 meses foi submetido a várias provas, foi aprovado com louvor na sua turma, se destacando, foi escolhido e pôde montar uma franquia de gasolina, sim, um posto de gasolina de franquia de uma marca renomada mundialmente. Eles não tinham todos os recursos, mas a sua família lhe ajudou. Eles conseguiram o dinheiro do capital de giro, conseguiram o dinheiro da franquia, um imóvel para ficar em garantia. Foram treinados e finalmente aquele negócio que era testado no mundo todo estava ali nas suas mãos. Aquela família estava feliz. Aquela família tinha garantido a provisão para aquele ano e para os próximos anos. Havia ali uma promessa de maior liberdade financeira. Aquele aperto e aquele sufoco agora tinham acabado. Passaram-se poucos anos, aquele marido continuou se destacando. Ele era o melhor franqueado, ganhou prêmios, foi levado em viagens, foi convidado a dar palestras, a ensinar aos outros franqueados como se desenvolver e como florescer. Mas um belo dia, sem nenhum aviso, a prefeitura mudou o trânsito daquela avenida. Um trânsito que era o mesmo há 30 anos, mudou de sentido.
o posto do seu marido ficou na via contrária, desfavorecido. O acesso ao posto ficou difícil, o movimento começou a cair, o faturamento do posto foi declinando. Alguns meses se passaram. Sem nenhum aviso, aquele casal recebeu uma ordem judicial na qual a franqueada retomava a franquia e acionava judicialmente aquele casal. Inúmeras reuniões foram agendadas para tentar entender o que estava acontecendo e chegar a um acordo razoável e favorável. Em cada reunião, o acordo era estabelecido, meses passavam e nada se cumpria, até que mais avisos judiciais chegaram. Não restava outra coisa a fazer, a não ser contratar advogados. A renomada franqueadora não apenas queria cessar o contrato de franquia, como empilhou dívidas sobre dívidas recaindo sobre aquele casal. Dívidas perante os fornecedores, perante os funcionários, perante os bancos, perante os impostos. Todas essas dívidas, todos esses compromissos financeiros estavam sendo cobrados, acionados judicialmente contra aquele casal. Aquele Natal e Ano Novo do ano de 2005, a figueira não floresceu, não havia uvas na videira, não havia azeitonas, não havia unção, não havia alegria, não havia festa naquela casa, não havia nem mesmo a produção do alimento básico, não havia força sequer para produzir o necessário para aquela família. O mês de janeiro apontava o início do ano escolar, matrícula, livros, material escolar seriam necessários para as crianças. Aquela família tinha o Senhor. Os sonhos estavam esmigalhados, a esperança tinha sido roubada, a inocência tinha sido completamente pisada, a boa-fé dilacerada. E no Senhor, o casal encontrou força e uma única palavra de ânimo e de esperança ao que se apegaram naquele romper de ano. As lágrimas foram muitas e duraram mais do que uma única noite. Entretanto, eles viveram literalmente o fortalecer de Deus os seus pés para que andassem em cima daquelas situações difíceis. Aquele marido voltou para a faculdade e foi fazer direito. Acompanhou de perto o próprio processo judicial, que foi extenso e muito doloroso. Era uma empresa gigante, enorme, esmagando e destruindo uma família completamente sem lógica, sem motivo, sem explicação. Enquanto a mão, o poder, o favor e a graça de Deus esteve com todos os membros. Essa é uma história verdadeira. Essa é a minha história. Naquele ano, nós estávamos no meio de tantas dívidas, de tantos processos judiciais que eu nunca tinha imaginado que era possível. Mas foi ali que eu aprendi que com Deus, a soberania de Deus nos é mais do que suficiente e que os sacrifícios de louvor a Deus são a arma mais poderosa que nós temos. Foi por isso que eu resolvi abrir a minha casa e hoje eu continuo abrindo a minha vida e a minha história para falar deste Deus grandioso, poderoso, tremendo, porque foi Ele que nos apoiou e esteve conosco todos aqueles anos que o nosso nome ficou negativado, todos aqueles anos que fomos envergonhados, que estávamos no negativo, que tivemos que pagar dívidas sobre dívidas que foram imputadas sobre nós, problemas que foram empilhados e que eram infinitamente maiores do que a força que nós tínhamos. Literalmente, não tínhamos uva, não tínhamos figos, não tínhamos ovelhas nem boi, mas nós tínhamos um grande Deus.
que nos anos seguintes nos fortaleceu, nos ensinou, nos sustentou. Ele nos ajudou com diversas pessoas que nos apoiaram, com diversas respostas. Aprendemos a comer do maná que ele nos mandava. Aprendemos também a fazer novas plantações no meio de tanta dor e de tanta imperfeição, ainda que a história não estivesse completamente resolvida, nem de perto resolvida, nada concluído. Deus precisava ser louvado e engrandecido, porque Ele é soberano, Ele continuava governando, Ele continuava cuidando da nossa família. Ele era e vai continuar sendo a nossa força. Os nossos filhos estudaram, os nossos filhos cresceram, os nossos filhos se formaram. E ontem nós estávamos ali louvando e glorificando a Deus, assistindo a defesa de tese do mestrado do nosso Bruno. Que lindo ali poder glorificar e exaltar ao nome do Deus Todo-Poderoso, que quando não havia nada, Ele trouxe à existência o que realmente nós precisávamos. De todas as ações judiciais que recaíram sobre nós, nós ganhamos 3 que eram as principais. Algumas prescreveram ao longo dos anos e outras Deus ainda está cuidando dela. O meu marido concluiu o curso dele de Direito. Depois eu estudei psicanálise, teologia e coaching e passei a ajudar mulheres com problemas nas famílias, nos sonhos e nas finanças. Tudo isso não era o que eu tinha planejado e programado para a minha vida, muito menos o meu marido, muito menos os nossos filhos. Mas foi o que de fato nos aconteceu. E no útero da dor, Deus nos gerou daquele fracasso empilhado sobre revés, dos danos que aconteceram sobre nós, veio grandes e tremendos aprendizados. E tudo o que eu quero com esse áudio é te incentivar, ainda que a sua história pareça que não tem uma luz a brilhar, que não tem um dia pela frente. Isto é a mentira que Satanás quer que você acredite. O que Deus quer que você acredite é o que Ele deixou para você e para mim como promessa no livro de Isaías 51:3. O Senhor consolará Sião. O Senhor consolará todos os lugares assolados. Ele fará o seu deserto como o jardim do Éden. O seu deserto como o jardim do Senhor. Alegria e alegria serão encontradas em você. Ação de graças e a voz da melodia. Hoje eu louvo a Deus, mas eu não louvei quando a minha história começou a ficar bonita. Eu comecei a louvá-lo enquanto ela ainda estava muito escabrosa e feia. E eu quero lhe incentivar a fazer o mesmo. Você que está no grupo do WhatsApp, me escreve por que motivo você quer louvar a Deus neste final de ano. Qual é o teu sacrifício de louvor que você quer entregar a Deus? Qual é a oferta sacrificial que você precisa arrancar de dentro de você e entregar a Ele? É necessário que você faça isso. Se eu não tivesse entregado como uma oferta de sacrifício, tudo que eu vivi teria virado um câncer, teria virado uma doença muito séria, porque eram emoções muito conflituosas que estavam dentro de mim. Frustração. Nem o profeta Abacuque, nem Jesus, nem eu e nem você fomos feitos para a dor, mas com Deus nós podemos enfrentar a dor, sabendo que não vamos viver nela para sempre, que a nossa desolação vai ser transformada e haverá novamente alegria e alegria presente nas nossas vidas. Estou aguardando o seu compartilhar, estou aguardando o seu testemunho, estou aguardando que você comece a abrir a sua boca e coloque a sua história para fora, para que você
também possa entregar a Deus uma oferta de ações de graças sacrificial. E agora me permita orar por você. Querido e amado Deus, estamos no terceiro dia desse propósito. Aprofundamos mais e mais no que é uma oferta sacrificial e como elas nos conectam a Ti e nos levam a encontrar a Tua soberania. Quando nós acreditamos em Ti, nós podemos louvar o Teu nome, porque podemos perder absolutamente todos os nossos planos, os nossos sonhos, aquilo que nos era precioso, aquilo que aguardamos tanto, aquilo que criamos expectativas, aquilo que colocamos o nosso suor. Muitas vezes envolvemos outras pessoas, aquilo que está trazendo uma grande dor e um grande prejuízo para nós, porque nós realmente perdemos, mas nós podemos entregar aos pés da cruz e deixar contigo, porque para nós tudo está perdido, mas contigo o Senhor sabe exatamente o que o Senhor vai fazer, como o Senhor vai proceder, que no ano de 2024 o Senhor tem novos planos para nós. Nada se acabou quando nós entendemos a tua soberania. Nada é definitivo e final quando estamos adorando e estamos rendidas ao teu grande poder. Eu coloco cada uma das minhas irmãs, Senhor, cada uma das que estão vivendo uma grande dor, das que fizeram muitos propósitos contigo esse ano, das que oraram e buscaram por seus maridos, por seus filhos, por seus negócios e estão chegando ao final do ano e não viram as suas orações frutificarem, não viram o fruto da figueira, nem o fruto da videira, os seus celeiros não estão lotados, os seus celeiros não estão fartos. De verdade, elas estão cansadas, se sentem sobrecarregadas. Muitas se sentem abandonadas. Algumas estão se sentindo desoladas. Eu coloco cada uma diante do Senhor, clamando que o Senhor as abrace, as acolha, as conforte, as console e as conduza à verdadeira adoração, na qual elas vão conseguir abrir a mão e o coração dessa dor e entregar a Ti completamente, a ponto de confiar na Tua bondade, confiar na Tua soberania, confiar na Tua onipresença, onisciência, nos Teus planos poderosos, nos Teus planos que vão fazer exatamente o que está no Teu coração e que ainda vão brotar alegria e que vão transformar essa terra que está muito seca e que parece que nada vai vingar, que nada vai dar jeito, que nada vai crescer ou florescer. Mas o Senhor é especialista em fazer crescer uma rosa, uma margarida, um lírio, várias rosas, várias margaridas, vários lírios, flores vermelhas, rosas, verdes, azuis, flores de todas as cores, de todas as fragrâncias, porque o Senhor é o jardineiro que está trabalhando no nosso coração e na nossa história. E contigo a nossa história está segura, contigo a nossa família está segura, contigo as nossas petições, as nossas orações, os nossos clamores estão seguros. Nós te agradecemos e confiamos que o Teu Espírito Santo estará nos consolando e fechando essas feridas que têm nos magoado profundamente. Senhor, que o Senhor derrame a cura que cada uma das minhas irmãs estão precisando, que o curativo, o bálsamo esteja chegando, que o processo esteja sendo aliviado e que elas estejam sendo conduzidas ao próximo passo, em nome de Jesus. Minha querida irmã, volte amanhã
e bote para fora o seu testemunho, a sua oferta de gratidão, seja de gratidão do que está excedendo, seja oferta de gratidão sacrificial daquilo que está te machucando. No poderoso nome de Jesus, um dia abençoadíssimo para você.